que eu fale sobre esse assunto. E primeiro dizer que me entristece profundamente ter que falar de um assunto desses depois de ser campeão da Copa do Brasil. Mas sou extremamente grato a essa diretoria por ter confiado em mim em 2019, por ter acreditado em mim, por ter me colocado aqui. Sou extremamente grato ao Gabriel e por tudo que ele fez pelo clube e por mim. E o que eu posso dizer para vocês é que sobre o afastamento do Gabriel foi que, devido a um episódio ocorrido na final, eu fui comunicado pelo vice-presidente Marcos Braz de que ele não seria relacionado para esse jogo e para os próximos jogos até segunda ordem. E esse é um assunto total do Marcos Braz e ele vai explicar para vocês no momento que ele achar oportuno. Mas é um assunto do Marcos Braz e é isso. Esse é o meu pronunciamento sobre esse assunto que, como eu falei, me entristece profundamente porque gostaria muito de que não sujasse o título maravilhoso e incrível que esse grupo conquistou por nenhum motivo extracampo. Então, espero que esse assunto se resolva o antes possível, porque todos os torcedores merecem que o Flamengo sempre esteja bem. Ok? Obrigado. Muito bem, tá aí o Felipe Luiz, se adiantou, né? Todo mundo ia querer que perguntar, é claro, sobre a questão do Gabigol, e ele se adiantou e falou, não quero falar disso, a questão da diretoria e tal. Ele meio, Rodrigo, você que publicou a matéria, inclusive sobre os bastidores da saída dele, né? O ato de desrespeito dele com a diretoria, ele não quis se envolver nisso. Até foi estranho, né? Porque eles pareciam tudo bem, estava tudo bem entre eles, até que surgiu aí a sua reportagem explicando o que os caras lá dentro do Flamengo tinham visto ele fazer, o Gabigol. Mas o Felipe Luiz resolveu não passar pano, mas ficar meio neutro nesse assunto, apenas fez um pronunciamento. Bom dia. Bom dia, Tirone, Arnaldo, todo mundo que está ouvindo. Na verdade, ele não deu um esclarecimento, né? Ele confirmou que teve um incidente na final, né? A fala dele fala isso, um episódio na final que levou ao afastamento. Confirmou que o afastamento foi feito pelo Marcos Braz, que a gente já tinha publicado, era isso mesmo, não tinha sido o Felipe Luiz que tinha feito esse afastamento. Mas ele não quis falar sobre os fatos em si, que são as questões que a gente publicou dos desrespeitos do Gabigol dentro do ambiente do Flamengo, tanto na final, teve 2 episódios, né? Além dessa questão dele ter ficado irritado porque estava sendo substituído e ter saído com cara de putinho ali no vestiário. No final ainda ele falou ali um palavrão quando se referiu ao Felipe Luiz na hora da comemoração, enfim, fora coisas que já tinham acontecido no CT. Enfim, no final ele só confirmou que teve episódio, mas nem desmentiu, nem confirmou o restante, né? Ficou ali no meio termo, porque não quis nem se indispor com a diretoria, nem com o Gabriel, que foi o atleta dele, o companheiro durante muito tempo, enfim. Desse ponto de vista, eu acho que a gente pode ficar um pouquinho decepcionado com o Felipe, porque a gente já falou ali atrás que ele era um técnico que se posicionava em relação às coisas e não ficava jogando para a direção, né? E ele tinha uma parte nisso aí, embora não tenha sido ele que afastou, ele tinha uma parte nessa questão do relacionamento. Mas, assim, também se compreende que ele ficou numa situação muito complicada, digamos assim, né? De um lado tá a diretoria e do outro tá o Gabriel, e ele também, se ele vai lá e fala um monte de coisa sobre o Gabriel, ia ficar ele ia se indispor, podia perder o grupo e tal, então ele optou por uma declaração extremamente política em que ele não esclarece os fatos, digamos assim, ele só se posiciona sem se posicionar, podemos dizer assim, né? Acho que, no final das contas, esse assunto vai acabar esfriando. Ontem, no estádio, teve 3 bandeiras para o Gabriel, 4 bandeiras para o Gabriel, mas nenhuma manifestação na arquibancada, nenhum fica Gabriel, nenhuma exaltação quando ele entrou no gramado. Foi um estádio extremamente frio em relação ao Gabriel, com exceção dessas coisas das bandeiras, né? Uma bandeira que eu achei, inclusive, meio bizarra, do Gabriel com uma taça ao lado do Zico, né? Uma coisa que eu acho que já deveria ter passado, digamos assim, esse tipo de comparação esdrúxula, né, de ficar botando um do lado do outro, porque eles são de patamares completamente diferentes. O Gabriel não vai perder o status dele de ídolo, tem muito torcedor aí que adora ele, inclusive gosta tanto que está tentando forçar uma narrativa de que nada aconteceu, que
o Felipe Luiz falando ontem não confirmou nada, quando na verdade ele não esclareceu nem para um lado nem para o outro, né? Como a gente pode ver ali, só confirmou que teve um incidente. A gente não sabe se ele teria afastado o Gabriel por causa desse incidente. É possível que não. Até eu acho que eu estou fazendo até uma ilação em cima do que ele está falando. E eu acho que tem um questionamento pertinente, sim, da torcida, que falar assim, afastou por causa dessas indisciplinas e desrespeitos do Gabriel ou porque houve aquela entrevista criticando a diretoria. Eu acho o seguinte, o Gabriel já aprontou desse tipo de coisa várias vezes na passagem dele de 6 anos durante que ele está no Flamengo. Né? Já não foi a primeira, não foi a segunda, aconteceu um monte, doping e tal, e várias vezes já foi passado a mão na cabeça dele. Dessa vez ele teve um afastamento. Eu acho que o afastamento dele é correto diante do que aconteceu e que o que aconteceu no passado, passaram a mão na cabeça dele, é que estava errado. E que muito das consequências da atitude dele, ficar se achando maior do que o clube e agir com essa, enfim, se achando maioral ali dentro, achando que pode fazer o que quiser, chega no intervalo, é substituído e desrespeita todo mundo, como aconteceu, tem a ver com essas passadas de mão na cabeça dele lá no passado. Então, acho que dessa vez o afastamento foi correto diante do que estavam as circunstâncias postas. E o Felipe acabou adotando uma posição neutra porque não quis se indispor, se desgastar com nenhum dos dois lados. O Rodrigo